Mas, por exemplo, se você estava insatisfeito ali, se você, dentro daquelas circunstâncias, gerava esse ódio, digamos assim, de, pô, eu quero mudar isso, essa inconformidade, e a maioria das pessoas, 95%, tem essa mesma realidade, por que a gente não tem ainda mais pessoas inconformadas? Porque naturalmente deveria ter muito maioria, né? Todo mundo devia estar inconformado. Cara, vamos mudar. Por que não é isso, cara? Cara, isso é uma ótima pergunta. Imagina o seguinte, né? Muitas pessoas estão inconformadas na mesma proporção que existem várias pessoas que estão conformadas. E aí a gente entra numa teoria de doutrinação. Se a gente for ver, o Brasil, ele é um país muito orientado, principalmente, fica muito evidente nesses últimos 20 anos, orientado ao bem versus o mal, em que uma parcela da população ela é explorada pelo mal e o mal são essas grandes oligarquias que a exploram, beleza? Tá. E isso é transplantado pelo mundo e se a gente for ver, isso é uma realidade disseminada muito fortemente abaixo da linha do Equador. Países desenvolvidos, se fala, por exemplo, núcleo europeu ou núcleo americano, esse nós contra eles, ele é muito menos evidente do que é evidente, por exemplo, na América Latina, na África ou países do Far East, né, abaixo ali da Ásia. Tá. E aí o que acontece nessa política de doutrinação? Na política de doutrinação, a gente vê que as pessoas, em geral, elas não acreditam que elas podem enfrentar o sistema e que elas são vítimas. A partir do momento que você assume e aceita que você é uma vítima do sistema, então não tem como você ser um protagonista. Porque é um ou outro, não tem ou como... é um ou é outro. Tá. Os protagonistas exploram as vítimas. E isso eu vivi muito fortemente, cara. Eu vou te dar uma história, que é o seguinte. Lembra que eu falei pra você? Quando eu era muito jovem, um colega nosso morreu por causa que ele foi assassinado porque era de uma família traficante. Ok. Tá. O problema não tá efetivamente aí, tá? O problema está em uma outra coisa que antecede isso, e agora eu vou avançar um pouquinho no tempo, dos 13 anos para o Rafa de 18 para 19, quando ele passa na USP. Eu presto a primeira vez, não passo, na segunda vez eu consigo passar, beleza? Tá. Nisso que eu passo na USP? Não faço engenharia na USP, tá? Eu vou fazer depois mestrado em engenharia na Federal do ABC, em outra faculdade. Ali eu passo para fazer administração pública. Tá. Eu faço sistema de informação e aí eu faço administração pública, tá? Nisso que eu passo na USP, naquele primeiro semestre, cara, eu levava da minha casa até chegar na USP em torno de 2h30. Eu pegava um ônibus, eu pegava trem, eu pegava metrô, era um puta de um rolê, beleza? Tá. Eu tinha bolsa alimentação da USP, então eu não pagava o bandejão. Detalhe, o bandejão era menos de R$2. Mas, cara, não dava, porque era menos de R$2, só que ao longo de um mês, você comendo, era mais 60, mais 180, digamos assim, de transporte público, e aí vai. Beleza? Então, a renda familiar não era possível para fazer a composição, para pagar isso tudo, sabendo agora que hoje o salário mínimo é 1.200. Na época, o salário mínimo era tipo R$500, tá, 600. Então o passar na faculdade nem é o maior desafio. Não. É conseguir fazer conseguir terminar, conseguir se manter. Putz, tá, entendi. Principalmente se você está falando de uma faculdade que está dentro de um núcleo, vou dizer assim, usando a palavra do passado, elitista. Sim. Porque você tem que comprar material, você tem que tirar xerox de um monte de coisa, então existe custo para você se manter na faculdade. Sim. E aí sim, legal. Eu não sou um cara contra políticas assistencialistas, tá? Pelo contrário, eu acho que existe uma fatia da sociedade que, para que ela consiga ascender, ela precisa sim de apoio. Desse recurso mínimo, né? Do recurso mínimo. Perfeito. E eu sou muito grato por eu ter tido esse apoio. Mas eu acredito numa outra coisa. As políticas assistencialistas precisam ter porta de saída. É meio que assim, uma coisa é eu pescar para você, outra coisa é eu tirar a vara e te ensinar a pescar. Cara, eu não acho que eu tenho que ficar pescando pros outros. Eu acho que alguém tem que me dar a vara e falar, é assim que pesca. E com um processo de aprendizagem, eu entender como que eu gero minha própria renda. Que daí é o que entra o processo de educação que a gente estava falando. Perfeito. Tá. Mas aonde que gera um clique e combina exatamente com o que a gente estava falando, tá? Quando eu tô lá dentro da USP, passa mais ou menos 6 meses, os meus amigos do passado, olha que loucura. Aí gera um conflito mental que entra naquele papo de doutrinação versus o papo de sair desse processo de doutrinação, tá? Os meus amigos do passado
que eram também da periferia, do mesmo lugar onde eu vim. Alguns deles, eu lembro, eu tinha reclamado porra, nunca mais vocês me chamaram pra sair. Aí um dos meninos pega e fala o seguinte: ah, mano, agora você é playboy. Meio que assim, agora você não faz mais parte do bando, porque você é playboy. Mas a grande pergunta é a seguinte, cara. Como que eu sou playboy, sendo que eu tenho bolsa alimentação, tenho bolsa transporte, eu tô me fudendo 2h30 pra chegar, 2h30 pra voltar, eu ainda, em dado momento, começo a trabalhar, somente porque eu conquistei algo que eles não conquistaram, agora eu entrei na ótica do digamos assim, na do outra opressor. Polar, né? No outro polo do... Tá. Então, temos um problema. Aí a gente entra num problema aqui, e esse problema, ele, hoje em dia, eu entendi que ele é extremamente impopular. E esse problema impopular, ele é o seguinte, tá? Todo mundo que de alguma forma consegue algum tipo de acesso e conquista algo que a maioria não conquista, essa pessoa, na mente de vários, se torna o opressor. Então não é sobretudo, você vir da mesma origem. É, sobretudo, pelo único fato de você conquistou algo além. Mesmo que esse algo seja algo muito simples e você esteja se ferrando para conseguir manter esse algo. Mas você conquistou algo fora daquela bolha. Quando você fura uma bolha, então, na mente de muitos, você se torna um opressor. E muitos não querem pegar na mão para sair daquela bolha também. Então, esse processo de doutrinação que a gente vive hoje, ele é um processo que tenta, de alguma forma, demonizar pessoas que conseguem ou pensam diferente do que é esperado. Somente o fato de você pensar e criticar aquilo que não é esperado é o suficiente para você ser o opressor. E isso está errado. Isso está errado porque isso coloca as pessoas dentro de uma prisão mental, isso coloca as pessoas dentro de uma prisão financeira, isso coloca as pessoas dentro de uma prisão, sobretudo moral. E te limita, por que moral? Né? Olha só, por que moral? Vou te contar uma história agora do meu pai. O meu pai, ele faleceu tem alguns anos. E antes disso, ele me contou uma história de um arrependimento dele, tá? E isso me marcou bastante porque talvez ele tenha um arrependimento que várias pessoas têm e não conseguiram verbalizar até hoje, que é o seguinte. O meu pai, ele era metalúrgico, tá? Ele ganhava ali 2, 3 salários mínimos. Essa foi o topo da renda dele. Por volta dos 45 anos, ele trabalhava na GM, tá? Na General Motors, no ABC. E ele teve a oportunidade de ter uma promoção. Então o chefe dele ia ascender para uma diretoria, ele ia se tornar o chefe de seção. Acontece que meu pai negou. Ele negou. E na cabeça dele, por que ele negou? Porque os amigos dele, do chão de fábrica, iam fazer a mesma coisa que faziam com aquele atual chefe. Ou seja, que ele era não o quê? queria passar a ser opressor. Exatamente. Uau, que bizarro. Olha que loucura. Meu pai me contou essa história e falou o seguinte: eu tomei uma decisão que mudou o rumo da nossa família. Eu poderia muito bem dar mais qualidade de vida para você e para sua mãe. Só que essa decisão do passado mudou completamente o rumo da minha história. Eu decidi não ser chefe porque eu me sentiria envergonhado ser chefe daquelas pessoas que odiavam as posições altas. Oi, olha como é... Olha que loucura! Não, olha como é forte a opinião alheia, assim, Completamente. Essa opressividade, esse medo de ser julgado, que ele chega a ser maior do que a vontade de proporcionar para sua família algo melhor. Ainda que ele tivesse essa vontade, bizarro, o medo cara. de ser julgado era maior. E aí a gente entra numa coisa aqui que de loucura. novo, doutrinação, lembra? Aonde que é o ponto mais forte e que trava as pessoas? É o não desejo, por isso que eu falei que entra num contexto sobretudo moral, num contexto de opressão moral, que é o seguinte: como que você vai tornar aquilo que você demoniza? Como que isso vai tornar aquilo que você hoje olha e fala, isso tá errado, você é o opressor? Como? Você não consegue se enxergar na posição que você acha que é errada. Então, muitas pessoas não ascendem porque elas simplesmente não acreditam que elas podem assumir aquela posição, porque se elas assumirem, elas vão se tornar o vilão da história. Apesar delas estarem inconformadas com a situação que estão vivendo. E posso te falar, vou até complementar isso, vão se tornar o vilão da história. E a partir do momento, olha que loucura, isso é um antagonismo absurdo. É isso que é, esse é o grande poder, digamos assim, da doutrinação. As pessoas não querem se tornar o vilão da história porque no final do dia elas são boas pessoas. E aí no final do dia, todas essas pessoas, em massa, se a gente for ver, no final do dia elas são boas pessoas. Só que
elas não entendem que, na verdade, elas não estão conseguindo, muitas vezes, romper a bolha que elas vivem, justamente porque imputaram crenças e valores e ideias na cabeça delas que, se elas assumirem aquela posição, elas deixam de ser boas pessoas. Elas não fazem porque elas são boas pessoas. Então, a gente tem milhões de brasileiros e pessoas aprisionadas simplesmente porque elas são boas pessoas. E elas foram aprisionadas, de fato, aí pelas más pessoas, que querem usurpar essas pessoas.